Olá, meu nome é Heitor Carvalho e hoje nós vamos conversar um pouco de como eu entrei no programa Ciências Sem Fronteiras. Nossa história começa mais ou menos no início do ano de 2011. Naquela época, eu estava faltando poucas aulas para acabar meu curso de inglês que eu já estava fazendo há alguns anos. E como eu sabia que eu ia ficar sem estudar línguas depois que terminasse meu curso de inglês, eu decidi fazer paralelamente um curso básico de alemão, começar o meu curso de alemão. Depois que eu terminei o meu curso de inglês, eu joguei o inglês um pouquinho de escanteio e fiquei fazendo aulas apenas de alemão. E depois de algum tempo eu comecei a perceber que eu confundia um pouco o inglês com alemão. Por exemplo, is no inglês eu confundia com ist no alemão, ou can no inglês eu confundia com can no alemão. E essas pequenas confusões que na época não me preocuparam tanto. Pois bem, nós então prosseguimos para agosto de 2011, quando, em uma conversa que eu estava tendo com uma amiga minha, ela começou a me pedir ajuda de como conseguir certos documentos para dar entrada num programa de intercâmbio que ela ia tentar. E eu não sabia direito sobre o que ela estava falando, e depois da conversa eu fui pesquisar o que é que ela estava falando afinal. E descobri que era sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que na época era ainda o primeiro edital, só estava disponível para os Estados Unidos, e vi uma lista de requisitos que o candidato que quisesse entrar no programa precisava ter. Essa lista incluía ter uma média global acima de 6, ter uma autorização do coordenador de curso e também uma carta de recomendação de algum professor que tenha dado aula para o candidato. Ele também precisava estar apto a requisitar um passaporte, ter menos de 80% do curso concluído e o mais importante de tudo, ter uma nota na prova de proficiência chamada TOEFL acima de 79 pontos. E quando eu vi essa lista de requisitos, eu falei, eu me enquadro no programa, afinal, minha média global está acima de 6, eu não vejo problemas em conseguir uma carta de recomendação de algum professor, nem mesmo conseguir uma autorização do curso para entrar no programa. Eu tenho menos de 80% do curso concluído e eu acabei de terminar meu curso de inglês, então não devo ter problemas para fazer uma prova de proficiência. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo ainda, eu só sabia que eu ia me arrepender bastante se eu não tentasse entrar no programa. E entre a data que eu ouvi falar sobre o programa e o fim do período de inscrições do programa, eu tinha menos de 10 dias para juntar todos os documentos, ou então pelo menos os comprovantes que os documentos estavam chegando. Foram 2 semanas insanas para mim e no processo alguns problemas começaram a surgir. O primeiro deles foi quando eu comecei a revisar o meu inglês para fazer a prova de proficiência, que eu comecei a perceber que essas pequenas confusões que eu tinha com inglês e alemão podiam me custar pontos valiosos. Esse is com ist, ou então can com can, podem custar pontos que vão me tirar do intercâmbio. O problema é que eu não tinha tempo suficiente para sedimentar o inglês na minha cabeça e tirar o alemão por algum tempo, porque simplesmente não tinha tempo suficiente para fazer a prova. Eu tinha que fazer a prova logo depois que eu sabia que o programa existia. Acontece que quando eu já estava na véspera para fazer a prova, o programa liberou para que você pudesse fazer a prova daí a um mês. A questão é a seguinte, eu já tinha pago a prova, eu já tinha decidido, eu já tinha marcado a data da prova, não tinha jeito de mudar mais. Então, apesar dessa delay que o programa deu, apesar desse tempo um pouquinho maior que o programa deu, eu tive que fazer a prova na data que já estava marcada. E fiz a prova e quando eu saí eu falei para mim mesmo, eu vou ficar no limite, mas eu acho que eu vou ficar no limite de baixo. Eu acho que eu vou ficar com um pouquinho menos pontos que eu precisava para entrar no programa. E na época, no primeiro edital, o programa não é igual é hoje. Se você pegasse uma nota um pouquinho menor do que você precisava, você não tinha oportunidade de fazer um curso de inglês no exterior durante 6 meses, igual é possível hoje. Na época, não. Ou você realmente sabia inglês e conseguia a nota suficiente,
ou então você sabia algum inglês e ficava na Berlinda e ficava no Brasil. Mas, felizmente, demorou algumas semanas para a nota chegar e quando ela chegou, eu estava realmente no limite, mas no limite de cima do necessário. Eu precisava de 79 pontos e eu consegui 82. Primeiro problema resolvido. Mas, nesse mesmo período, eu tive um segundo problema, que foi com a autorização da coordenação do meu curso para mim entrar no intercâmbio. A coordenação do meu curso, no caso, o coordenador do meu curso, dizia que ele não precisava assinar um documento em língua inglesa, pois a gente está no Brasil, os documentos que ele é pago para assinar pela faculdade são em língua portuguesa. Eu não tenho obrigação nenhuma de assinar um documento em língua inglesa. Que se eu quisesse uma assinatura dele, eu deveria arranjar um documento em português e depois fazer uma tradução juramentada. A questão é, como o período hábil para fazer a inscrição não era muito longo, eu não teria tempo de conseguir toda essa tradução juramentada, tudo. Seria impossível conseguir uma assinatura do meu coordenador em português para depois oficializar ela em inglês. Eu tentei de todas as formas conseguir uma alternativa para isso e não foi possível. Eu gastei muitas viagens nos vários campos da minha faculdade tentando conseguir uma alternativa para a assinatura do meu coordenador, mas era a assinatura do meu coordenador ou então eu estava fora. Não me perguntem o que que aconteceu. Eu só sei que faltando algumas horas, não é alguns dias, não é alguns meses, não é algumas décadas, algumas horas para fechar o período hábil para fazer a inscrição para o programa, eu recebi um e-mail do coordenador do meu curso dizendo que os documentos estavam prontos e assinados. Não me pergunte por que que ele mudou de ideia. Eu só sei que eu saí correndo para pegar esses documentos e levar eles na Coordenadoria de Assuntos Internacionais da faculdade, que é do outro lado da cidade. Foi realmente uma correria tremenda, mas depois de algumas semanas, 2 semanas, correndo para pegar documentos, eu estava inscrito para o processo de seleção para o Ciências Sem Fronteiras. Acontece que aí começou a pior parte de todo o programa, que foi esperar e esperar e assinar mais formulários e arranjar mais documentos e esperar e esperar e esperar. O programa deveria mandar uma resposta para a gente lá para outubro, novembro de 2011, se a gente tinha sido aceito ou não no programa. Se a gente tivesse sido aceito, qual faculdade que a gente iria para conseguir arrumar visto ou a documentação toda para poder ir e em janeiro a gente embarcar para os Estados Unidos. Acontece que, depois de toda essa espera, os meus amigos começaram a receber os aceites deles e eu não recebi nada. Os meus amigos começaram a correr atrás da documentação deles e eu não recebi nenhum aceite. Os meus amigos começaram a receber as passagens deles e eu ainda na espera. Os meus amigos se embarcaram para os Estados Unidos e eu ainda não tinha recebido nada. Os meus amigos começaram a fazer as primeiras provas lá nos Estados Unidos e a minha esperança de estar dentro do programa já tinha acabado há muito tempo. Eu estava com uma raiva um tanto quanto grande por causa da completa falta de consideração do programa e não se informar do nosso estado. Na minha cabeça eu já estava fora do programa, eu não tinha sido aceito e eles não tinham me contado isso. No começo de 2012, em janeiro de 2012, abriu-se a inscrição para o segundo edital do Ciências Sem Fronteiras. Agora com algumas novidades, como por exemplo a possibilidade de você ir para Canadá, Inglaterra e alguns outros países, além, é lógico, do já conhecido Estados Unidos. E como eu já estava com a documentação pronta do primeiro edital, era só tirar cópia e entregar de novo, eu falei, não custa nada eu tentar de novo, né? Eu vou ficar de fora, igual eu fiquei de fora do primeiro, mas vamos lá, eu não vou me perdoar se eu não tentar de novo. E quando eu estava no processo de fazer a inscrição para o segundo edital de Ciências Sem Fronteiras, finalmente eu recebo uma resposta do primeiro edital dizendo que eu tinha sido realocado
para o chamado Fall of 2012, que para os brasileiros seria o segundo semestre de 2012. Isso já era final de janeiro, eles não tinham me informado nada durante esse período e me prorrogaram por mais 6 meses para me mandarem para os Estados Unidos. Por um lado, eu fiquei com bastante raiva devido a toda essa falta de consideração que eles tiveram, falta de informação, mas por outro, bateu um grande alívio, porque quer dizer que eu ainda não perdi essa partida, quer dizer que eu ainda estou com possibilidades. Tudo bem que eu teria que dar um freio no meu curso, porque se eu fizesse todas as matérias que eu deveria fazer no primeiro semestre de 2012, eu ia passar dos 80% que o programa exige para entrar no Ciência Sem Fronteiras. Mas eu não estava preocupado com isso, porque depois de todos esses meses batalhando e esperando, criou-se uma necessidade, um sentimento de que eu queria muito ir para os Estados Unidos, mesmo que na primeira vez que eu olhei o programa eu só estava entrando no susto. E então chegou um novo momento no programa, que foi esperar. Por mais alguns meses eu tive que esperar e preencher formulários e remandar documentos e arranjar novos documentos para mandar e esperar. E foi-se fevereiro, março, abril, maio, junho e nada de resposta. De repente começou a bater aquela sensação de novo que me esqueceram, não vão me mandar. No começo de julho, a minha faculdade me mandou um e-mail perguntando: e aí, você recebeu um aceite? Porque todos os outros alunos aqui da faculdade receberam um aceite e já estão preparando para ir. Eu não recebi. Olha, você é o último que ainda não tem nenhum aceite nos Estados Unidos. E o sentimento de impotência simplesmente tomou conta. Desespero, raiva. Não dá para descrever direito o que eu estava sentindo na hora. Impotente. Eu acho que essa é a palavra que melhor descreve toda aquela sensação que eu estava sentindo. O mais engraçado de tudo foi que um e-mail mandado no final de julho mudou essa, todo esse cenário de sentimentos. Parece que eu não sofri nada durante todos esses meses. Eu não lembrei de mais nada que eu sofri durante todos esses meses depois de um e-mail simples e curto que eu vou ler para vocês aqui agora. Hi, Heitor. I'm sorry to worry you. We have received an acceptance for you from the State University of New York at New Paltz. I'll try to get your terms of appointment to you as soon as possible. Regards, International Institute of Education. Eu fiquei nesse estado durante algum tempo. Parece que meu cérebro deu um reboot, ele desligou, estava ligando de novo e por alguns instantes eu fiquei sem processar nada. E de repente comecei a gritar que nem um louco. Os meus pais têm certeza que eles acharam que eu tinha enlouquecido de vez. Eu gritava: eu tô indo para Nova York, eu tô indo para Nova York, eu tô indo para Nova York. Não vou repetir o estado que eu estava, porque tá de noite e os meus vizinhos vão brigar aqui com a gente. Mas na hora eu não me controlei. Eu soltei toda a agonia de todos os meses anteriores, quase um ano, que eu entrei no programa meio que no susto, mas eu me envolvi tanto que passou a ser a principal parte da minha vida. E de repente eu recebi esse e-mail curto e simples. Eu soltei toda a agonia que eu tive durante esse ano. E a partir de então, a vida foi outra. Depois desse e-mail, eu fui pesquisar para onde que eu estava indo e quando eu, como todo bom internauta, entrei no Google e digitei o que que é New Paltz, aí que a felicidade foi completa. Eu tinha aquela sensação que eu queria ir para a região de Nova York, porque Nova York é Nova York, e muitas das coisas que eu queria fazer
estava em Nova York, mas eu também queria ir para uma cidade interior, que é uma cidade mais calma, tudo. E Newport é uma cidade que une o útil ao agradável. É uma cidade próxima à cidade de Nova York e é uma cidade interior, com menos de 7 mil habitantes. Eu estava realizado. Depois desse meio, eu tive 40 e poucos dias, se eu não me engano, 42 dias, para arrumar tudo que eu tinha que arrumar. Mas ao contrário dos último ano, que eu tinha que arrumar sem saber o que estava acontecendo, sem saber se ia dar certo ou não, todos, tudo que se seguiu naturalmente. Eu tive que arranjar visto, tive que arranjar documentação, mas agora eu já sabia que eu estava dentro do Ciência Sem Fronteiras, que eu já tinha um destino, que o meu destino se chamava New Paltz e que eu poderia planejar, visualizar minha vida dali em diante. O que veio depois é história para um outro vídeo. E com certeza virão outros vídeos sobre isso. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, de compartilhar esse vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, que aqui tem muito conteúdo de qualidade. E eu vejo vocês no próximo vídeo.